Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe. Estamos estudando o livro Lindos Casos de Chico Xavier, do escritor Ramiro Gama, que relata nesta obra alguns acontecimentos que ocorreram na vida de Chico Xavier, a começar do seu trabalho com os bons espíritos e todo o trabalho que iniciou a sua trajetória missionária. E hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 27, intitulado Disciplina. E relata Ramiro Gama em sua obra: nos fins de 1931, Chico, à tardinha, orava sob uma árvore junto ao açude e pitoresco local na saída de Pedro Leopoldo para o norte, quando viu, a pequena distância, uma grande cruz luminosa. Pouco a pouco, dentre os raios que formavam, surgiu alguém. Era um espírito simpático, envergando túnica semelhante à dos sacerdotes, que lhe dirigiu a palavra com carinho. Não se sabe o que teriam conversado naquele crepúsculo, mas conta o médium que foi esse o seu primeiro contato com o espírito de Emmanuel na vida presente, e acentua que em certo ponto do entendimento, o orientador espiritual perguntou-lhe: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium. Não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Então, pela primeira vez, relata aqui Ramiro Gama, que ouviu isso da própria boca de Chico Xavier, ele contando isso com muita alegria, com muito entusiasmo, o seu primeiro encontro com o espírito de Emmanuel, através da mediunidade. Emmanuel se apresenta para o Chico e pergunta para o Chico se ele realmente estava disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus. E o Chico então respondeu: se os bons espíritos não me abandonarem, estou disposto a realizar o serviço. E Emmanuel fala para ele assim: Chico, não será você desamparado, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude, esforça no bem. Ou seja, essa é a recomendação dos benfeitores espirituais a todos nós, candidatos a desenvolver a nossa mediunidade, a trabalhar com a mediunidade. Se nós queremos a companhia dos espíritos sérios, se nós queremos a companhia dos bons espíritos, porque espíritos nós temos em toda parte, os espíritos estão aí à nossa volta. O apóstolo Paulo nos falava que existe uma nuvem de testemunha nos observando, e essa nuvem de testemunhas são os espíritos que estão em toda a morte. Uma vez que a morte física não é o fim, a vida continua. Nós continuaremos depois da morte física, que é para o corpo e não para o espírito, nós continuaremos do outro lado da vida, agindo da mesma forma como nós agíamos aqui na Terra, pensando da mesma forma. Estaremos estudando, aprimorando, desenvolvendo as nossas potencialidades na vida espiritual, aprendendo mais, tendo uma visão muito mais ampla do que aquela visão que nós tínhamos, tacanha, obtusa aqui na Terra, muitas vezes limitada, muitas vezes uma visão que não consegue observar os verdadeiros
detalhes que a vida nos apresenta, o lado bom, o lado que a vida nos apresenta para ser apreciada com alegria, com entusiasmo, com otimismo. Então Emmanuel fala para ele assim: olha, primeiro passo, você não será abandonado de forma nenhuma. Assim é uma orientação válida para qualquer um de nós que nos candidatamos a trabalhar com a mediunidade. Jamais os bons espíritos vão nos abandonar, vão se afastar do nosso convívio. Mas para isso nós precisaremos trabalhar, estudar e se esforçar no bem. Trabalho e estudo. Estudo e trabalho. Em questão de mediunidade, quanto mais estudo, mais fé. Menos estudo, mais incredulidade, nos fala o espírito Odilon Fernandes, através da mediunidade de Carlos Bacelli. Então, quando nós estudamos com afinco, interessado a aprender, a nossa fé se amplia, a nossa visão se amplia, a gente começa a enxergar aquilo que nós não conseguíamos enxergar com a ajuda dos bons espíritos através do estudo. E o trabalho no bem vai nos ajudando a estreitar a nossa sintonia com o mundo espiritual amigo, que vai nos auxiliar, que vai nos amparar. Então essa também foi a recomendação de Emmanuel para o Chico no trabalho que ele estava começando a desenvolver. Vejamos bem, é a mesma orientação que nós podemos, sem dúvida alguma, abraçarmos para a nossa vida diária, para realizarmos o nosso trabalho com Jesus em torno da mediunidade, que é o auxílio de aliviar a dor alheia, de ajudar e sermos ao mesmo tempo ajudados, porque é dando que se recebe. Então, quando a gente ajuda, nós também somos ajudados pela providência divina. E Chico então pergunta para Emmanuel: e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tomou o Chico: perfeitamente, desde que você procure a respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Vejamos bem, o Chico fala assim: então o senhor acha que eu tenho condições? E sabemos que Chico Xavier reencarnou com essa tarefa missionária, com esse compromisso de trazer inúmeros livros, contribuindo, enriquecendo ainda mais a abençoada doutrina espírita, nos ajudando a entender melhor com os seus trabalhos, com os seus escritos, com as suas psicografias, a questão da vida no mundo espiritual. Então ele pergunta para o Emmanuel: será que eu estou em condições para aceitar o compromisso? E Emmanuel fala assim: perfeitamente, desde que você procure respeitar 3 pontos básicos para o serviço. Por que o protetor se calasse? Continua Ramiro Grama descrevendo em sua obra. O rapaz perguntou: qual é o primeiro ponto? A resposta veio firme de Emmanuel: disciplina. E o Chico pergunta: e o segundo? Veio a orientação de Emmanuel: disciplina. E o terceiro? Disciplina novamente. O amigo, o espírito amigo despediu-se do médium, e o médium teve a consciência de que para ele ia começar uma nova tarefa. Então toda tarefa realizada com os espíritos com seriedade requer disciplina, requer pontualidade, requer um compromisso de nossa parte. Então nós precisamos nos comprometermos com o trabalho, nós precisamos trabalhar com essa responsabilidade, com mais consciência, com mais disciplina, para que o trabalho não venha a sofrer com as nossas indisciplinas, com o nosso pensamento invigilante. Então a disciplina é o caminho para realizarmos o trabalho com mais alegria, com mais perfeição, realizarmos o trabalho em nome de Jesus, ajudando o nosso semelhante. Então a disciplina, a pontualidade, a assiduidade na casa espírita, isso nos ajuda muito no nosso progresso espiritual e estreita cada vez mais o nosso laço com os benfeitores, amigos, que estão aí para nos ajudar, nos auxiliar na nossa tarefa.
Então, que Jesus, o nosso mestre e amigo, ele possa nos abençoar, nos envolver e possamos continuar firmes trabalhando no bem, seguindo sempre essa recomendação de Emmanuel que foi dada a Chico Xavier. Que o Cristo nos abençoe.